Há um conceito humano que se reflete muitas vezes nas relações dentro de uma igreja que não condiz com a verdade da palavra de Deus. O conceito, muitas vezes, é que quando a pessoa passa por dificuldade ou quando um grupo passa por dificuldade, parece que a bênção de Deus não está ali, ou alguns até chegam a falar que isso é castigo de Deus, é uma coisa terrível. Parece um raciocínio lógico. Se Deus está ali, tem que estar sempre abençoado. A palavra de Deus diz que estamos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. E, de fato, estamos. E esta palavra não se sujeita nunca, não se subordina nunca às condições humanas, meramente humanas. E Paulo fala isso em Filipenses. Queria só dar uma passadinha nesse texto, rapidamente, porque a gente não prega em profundidade e nem em comprimento e tamanho excessivos. Mas eu quero dar uma passadinha aqui, porque há ensino que serve para nós quando enfrentamos dificuldades. A fé, na verdade, vence as dificuldades. Não porque alcança os desejos da pessoa, mas porque ela sobrepassa as dificuldades sem cair, sem desmoronar, sem desesperar. E mais importante, sem blasfemar. Quero ainda, irmãos, desculpe, Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo abre o assunto, as coisas que me têm acontecido. Quem conhece sabe que esta é a carta da prisão, e ela foi escrita da prisão. Paulo estava aprisionado, prisioneiro, aparentemente em fracasso do seu ministério apostólico, e coisas terríveis aconteceram com ele. Mas ele diz, eu quero que vocês saibam, estou dando ciência a vocês, de que essas coisas que têm me acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esta é a reação sadia de um corpo espiritual sadio em Cristo. As dificuldades vêm, mas os irmãos não desanimam. Antes, olham o seu líder algemado, mas ganham mais força para falar a palavra de Deus com ainda mais poder. Claro, vocês são assim também. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. E existe desse tipo de pessoa, que tenta se aproveitar de situações desfavoráveis aos olhos humanos, para, quem sabe, botar o pé e afundar um pouco mais. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E aqui está o sinal de que este homem é de fato servo de Cristo. Ele poderia dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou certo, e eles estão tripudiando sobre aquilo que o Senhor está permitindo que aconteça comigo. Faz fracassar o serviço deles. Põe eles em descrédito. Paulo não apela para isso. Porque se alguém está sendo salvo, porque alguém está pregando, quer por boa motivação, quer por motivação errada, a ele não importava, ele queria que as pessoas fossem salvas. Esse era o amor que ele tinha no coração. Essa era a sinceridade dele com Cristo. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre, sim, sempre me regozijarei. Ele está dizendo mais ou menos, o sucesso dos outros não me entristece. Ao contrário, se o sucesso dos outros é de fato sucesso de Cristo, eu agora estou alegre.
independente do que aconteça comigo. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, os irmãos que permanecem estáveis na fé e fiéis, eles acabam sendo intercessores e acabam promovendo o triunfo do propósito primeiro de Deus em todas as coisas que estão acontecendo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, a palavra promete. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que trabalham de fato com amor em Cristo, nunca serão envergonhados. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. A referência que ele faz a seguir parece que ele está esperando morrer, porque ele fala quer pela vida, quer pela morte. Mas havia o risco de morte também na situação de prisão. A vida dele estava por um fio em toda a circunstância. Mas o que ele está dizendo é que não importa que eu esteja aqui preso. Também agora, Cristo está sendo engrandecido no meu corpo. É uma lição importante. Ah, mas o que vale é a vida espiritual. O que vale é o espírito. Nós aprendemos isso, nós sabemos isso. A carne para nada aproveita. Mas sabe, corpo não é carne. Carne é outra coisa. A carne usa o corpo também. Mas o corpo é o meio pelo qual nós nos manifestamos no mundo e como nós percebemos o mundo, como nós sentimos o mundo. O mundo aqui não estou falando no sentido de maldade, mas do lugar que nós vivemos. E este corpo deve engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos principais pilares da santidade pessoal. É que o corpo engrandeça a Cristo. Isso acaba redundando em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Eu já li isso. E finalmente o 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, nada considerava como perda, por amor de Cristo. Que nós possamos entender essa palavra, apropriá-la no nosso coração, viver dessa forma, é o que eu peço ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Mas, ontem eu estava orando ao Senhor e perguntei para a última quinta-feira do ano, né, que eu gostaria tanto de levar um versículo. E o Espírito Santo falou comigo em Isaías 54:2, para quem quiser abrir. O versículo fala, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E eu perguntei para o Senhor o que ele queria dizer com o versículo. O Espírito Santo me fez a seguinte pergunta. Ele falou, todo ano, todo mundo no mundo fica aquela coisa de resoluções de fim de ano que você quer para o ano novo. Mas e no Senhor? Por que meus filhos não crescem? Por que eles não querem segurar as estacas para largar suas tendas? E eu comecei a perguntar, parecendo criança, tipo, pai, por quê? Por quê? Por quê? Para quê? E o Espírito Santo só me falou isso, sobre, às vezes a gente pensa em tenda, em casa, em bem material, mas coloca só as áreas da sua vida, a vida financeira, a vida espiritual, a vida... Né, o Senhor quer alargar tudo isso. Hoje a gente acabou de falar que o Senhor tem um novo tempo para nós.
Ele quer fazer tudo isso, não só com a igreja, mas com cada um de nós também. Eu pedi para os irmãos abrirem Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Diz assim, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu tenho um pouco de receio de falar que Deus me disse, mas quando eu cheguei hoje aqui, eu ouvi muito claro no meu coração o Senhor me falar esse texto. E o louvor inteiro eu comecei a meditar um pouquinho nele. E eu queria dizer a você duas coisas. Os apóstolos, eles nos ensinam uma coisa nesse texto que é fundamental para nossas vidas. Uma das coisas que mais o diabo quer fazer conosco é tirar o nosso foco do lugar certo. Tirar o nosso foco da missão correta. O inimigo, ele sempre vai estar no papel dele, infelizmente, ele sabe fazer isso muito bem, que é levantar contra a vida do crente. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é o papel dele. E não adianta nós nos escondermos embaixo de uma cama, achando que de repente o inimigo não vai mexer com a gente. Tem pessoas que dizem assim, se eu não mexer com o diabo não mexe comigo, está tudo certo. É mentira, porque ele vai destruir você pelas beiradas. Só que aqui nesse texto, os apóstolos ensinam algo poderoso. Porque a nossa maior preocupação não é o inimigo. A nossa maior preocupação não são as ameaças do diabo. A nossa maior preocupação não são as afrontas do inimigo. Os apóstolos, quanto ao inimigo, quem cuida dele é o Senhor. Posso ouvir um amém? Quem cuida das ameaças de Satanás contra nossas vidas é Deus. É Deus que vai pelejar por você. Eu fico muito louco quando eu olho a batalha de Josafá e ele diz, a batalha não é sua, a batalha é minha. É Deus que peleja nossas batalhas. O crente precisa entender, é Deus que peleja. Então, quando o inimigo me ameaça, quando o inimigo se levanta contra mim, eu acho lindo quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Significa que quando o inimigo se levanta contra você, ele está se levantando contra Jesus. E quando, eu não quero pregar muito aqui, mas eu estou animado. Quando Paulo, ele cai do jumento, ou do cavalo, sei lá onde ele estava montado, ele cai, e ele escuta uma voz, e a voz é, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O inimigo, quando se levanta contra a sua vida, irmão, e creia numa coisa, quando é o diabo que está se levantando contra você, creia, Jesus vai defender a sua causa. Jesus vai defender a nossa peleja. E aqui os apóstolos estão dizendo, Senhor, estão nos ameaçando. O inimigo está se levantando.
diabo está armando. Mas faz o seguinte, Senhor, vamos fazer um negócio? O Senhor olha para as ameaças dele. Quanto a nós, concede poder. Para que a gente faça sinais e prodígios. E eu escutava hoje aqui no meu espírito, Deus continua sendo o mesmo. Ô crente, você não escutou não? Deus continua sendo o mesmo. O Deus que operou, hoje eu estava sentindo de ler Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, ele dá a estratégia do que Deus quer fazer. A igreja caminhava em poder, a igreja caminhava em milagres. Deus quer continuar fazendo isso. Nós precisamos disso. Hoje o mundo precisa de sinais e milagres feitos pelos crentes. E quem concede esse poder é o Senhor. Então os apóstolos estão dizendo, olha, Senhor, as ameaças dele. Quanto a mim, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que manifestar o reino. O meu papel é manifestar o reino. O meu papel é fazer a obra do Senhor. O meu papel é pregar o evangelho. O meu papel é manifestar o reino de Deus. Então cuida do inimigo, enquanto concede a mim poder, para que eu possa anunciar o teu reino, em nome de Jesus. E essa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. Abra você o coração, para receber poder, para fazer aquilo que Deus te chamou. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Isso. Mas às vezes nós ficamos preocupados com o diabo, com o inimigo, e perdemos aquilo. Vamos fazer o seguinte, Senhor, cuida dele, quanto aos teus servos. Dá-nos ousadia para fazer sinais, prodígios por intermédio do teu santo nome, Jesus. Faz isso conosco. E aí, sabe o que acontece? E lambuja o lugar treme. Caramba, como eu queria experimentar isso, né? Mas o detalhe aqui não é que o lugar tremeu. O detalhe é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Sinais e prodígios vão acontecer quando você entender que precisa ser cheio do Espírito Santo. A ousadia vai acontecer quando você entender que precisa ser cheio do Espírito Santo. Fora disso, é religião. Uau. Deixa eu repetir. Fora disso é religião. Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher, nos fazer intrépidos, para anunciar a palavra. Estou sentindo dizer uma coisa para você aqui. Um Jesus te ama, cheio do Espírito Santo, vai mudar a vida das pessoas. Vou repetir. Um Jesus te ama, cheio do Espírito Santo, vai mudar a vida das pessoas. Eu queria orar, se você me permite. Eu queria que o Senhor nos concedesse essa ousadia, essa intrepidez, para que nós pudéssemos anunciar. Fala-se muito, conversamos muito de ganhar almas, de fazer isso. Igrejas fazem projetos, o ano está começando, e enfim. Eu quero dizer para você uma coisa. A melhor maneira de ganharmos alma para Jesus é sermos cheios do Espírito Santo. Eu queria pedir isso ao Senhor hoje, que nos enchesse do Espírito Santo. Fica à vontade, se quiser ficar de pé, fica à vontade. Estamos na casa de papai, viu? Papai está no nosso meio. Fica à vontade. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu ia fazer uma oração muito simples hoje. Sabe, o versículo 31 disse, tendo eles orado, não foi o... Todos oraram. Nós temos essa mania, e eu não sei o que acontece na igreja, que sempre a gente espera que venha daqui. Sabe esse negócio? Que vem de 6 horas? Tem que alguém colocar a mão. Aqui diz que todos oraram. Então pega a sua porção, irmão. Faça a sua oração. E diga, Deus, aqui está a minha vida. Me concede. Trabalhe no meu coração. Me concede. Me enche do Espírito. Faça a sua oração. E quem sabe o lugar treme. Mas talvez o lugar que precisa tremer seja aqui, irmão. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que ser cheio do Espírito Santo é a tua vontade. Eu quero
dizer algo ao Senhor nessa noite. Que o Senhor diz na tua palavra que tudo o que pedimos segundo a tua vontade, o Senhor atende. E nós temos cansado de aprender isso, Senhor, que ser cheio do Espírito Santo é a tua vontade. E eu te peço nessa noite, enche-nos do teu Espírito. Nos concede ousadia e intrepidez para fazermos a tua vontade. Nos ajuda a colocar os olhos no Senhor e a focar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos conceda ousadia, intrepidez e através das nossas mãos, no teu santo nome, os milagres comecem a acontecer. Os prodígios sejam realizados. Os doentes sejam curados, os drogados sejam libertos. Os viciados sejam completamente livres. Ó Deus, dá-nos o teu poder para ser manifestado e o teu reino e a tua obra seja vista e tudo isso redunde em glória para o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente tem intrepidez para amar. Que a gente tem intrepidez para perdoar. Que a gente tem intrepidez para ser misericordioso. O José estava falando sobre sermos cheios do Espírito e a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o primeiro gominho ali é o amor. O João fala que Deus é amor. Romanos diz que... Deixa eu pegar aqui para falar direitinho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele é amor. E ele predestinou para que nós sejamos como ele é. Que a gente seja amor. Com um monte de texto aqui, irmãos, por isso que eu estou um pouco perdido, tá? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. O Senhor falou comigo ali, quer dizer, vinha falando, mas ali o Senhor me pegou e falou. E esse amor se manifesta. Em Mateus 18, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim. Vou deixar vocês abrirem. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que há maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E o Senhor continua falando sobre como tratar um irmão
E mais adiante, no versículo 21, ele diz a palavra: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O Senhor falava muito forte comigo sobre o amor e sobre os nossos irmãos. Sabe como a gente tem manifestado o amor do Senhor? Por onde quer que a gente ande. Seja para aqueles que não o conhecem, seja para aqueles que já o conheceram e de repente estão no engano, estão perdidos. O quanto a gente tem manifestado o amor a esses irmãos. Porque é a vontade do Senhor que nenhum se perca. E se eles estão no engano, a gente tem que clamar por eles. A gente tem que chorar por eles. A gente tem que pensar que o Senhor está sofrendo por eles. Porque eles se perderam. Lá em Efésios, lá em Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mais adiante diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Talvez hajam irmãos vacilando por aí, falando talvez coisas que doam, que não agradem, que não sejam verdadeiras. Mas a palavra do Senhor diz para a gente não ter amargura, não ter cólera, não ter ira, não ter gritaria, blasfêmia, para a gente ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Ele em Cristo nos perdoou. E a palavra diz mais, que ao mal a gente deve retribuir com o bem. Se a gente foi feito para ser conforme a imagem de Cristo, que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente possa se manifestar dessa maneira, que é a maneira de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir a Bíblia no Salmo 92. Eu sempre falo aqui que o louvor na igreja tem que ser cristocêntrico. E já falei que é complicado quando a gente faz muito, quando a gente ouve louvor que fala muito para a alma da pessoa. Louvor não é para a alma da pessoa, louvor é para Deus, né? E hoje, enquanto estava louvando, de repente eu comecei, não sei se você, na mesma hora em que você estava com esses pensamentos, mas de repente eu comecei a pensar, falei, por que eu estou cantando tanto sobre Deus abençoar a gente, sobre Deus abençoar, se a gente vem aqui para prestar louvor a Deus, né? E confesso que eu fiquei um pouco incomodado, mas o salmo eu já tinha antes. E o José veio aqui e trouxe a palavra que fechou com o salmo que eu tinha para ler. Eu ia ler só uma parte do salmo, mas depois do que o José trouxe aqui uma luz, eu entendi o restante do salmo, então vamos arriscar aqui. O salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos,
exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Eu vou parar um minutinho aqui. E eu nunca tinha reparado que este é um salmo que é para o dia de sábado. Este salmo não podia ser cantado qualquer dia. Era para cantar no sábado, e era o dia do descanso. E você sabe que o descanso foi instituído por Deus. Deus cria o mundo em 6 dias. E não que Deus precisasse descansar como nós, porque ficamos cansados da nossa labuta. Daqui a pouco a gente vai lá na pizzaria. Essa é uma história estranha, mas enfim, vamos lá. Não que o Senhor fique cansado como nós das coisas que fazemos, mas Deus estava ensinando para nós que é necessário que guardemos um tempo na semana para repousarmos de tudo que nós fazemos e que nós nos dediquemos a buscar as coisas de Deus. Depois eu fiquei sabendo que os babilônios tinham 5 dias para trabalhar e 2 para descansar. E fiquei pensando nisso. Você falou em Babilônia outro dia, fiquei pensando nessas coisas. Mas eu não quero trabalhar o 6º dia, tá bom assim. Mas eles tinham um dia. Por isso que o Salmo fala, cantar de manhã, anunciar de manhã a tua misericórdia e à noite a tua fidelidade. Eram 24 horas de culto. Era um período que ia de manhã até a noite, em que eles não iam fazer nada, a não ser pensar nas virtudes do Senhor. Cantar pela manhã a misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala que a misericórdia dele se renova por nós todas as manhãs, e por isso não somos consumidos. E à noite a gente vê a fidelidade de Deus, porque Deus trabalha enquanto dormimos e continua nos sustentando. E nós temos a companhia, a presença e o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus se manifesta por obras. Então ele fala, o Senhor me alegrou com os teus feitos. No versículo 5 ele fala, quão grandes são as tuas obras. Então, quando estamos dizendo das coisas que Deus faz em nosso meio, das coisas maiores que Deus fará, quando nós cantamos que Deus tem um tempo novo para nós, nós não estamos cantando para nossas almas, para nós nos alegrarmos, nós estamos cantando as verdades da palavra de Deus, as coisas que Deus tem reservado para aqueles, coisas que Deus já reservou para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Mas o texto continua falando que o inepto é o ignorante. Ele não compreende essas coisas. O estulto não consegue perceber isto. Quando você encontrar isto, 2 pontos, ele vai se referir a alguma coisa que ainda vai ser dita, viu? Quando você usa isso, é sobre alguma coisa que já foi dita. Então, quando ele diz isto, ele vai dizer o que é que eles não entendem. E lá vai. Eles não entendem que ainda que os ímpios brotam como erva, e que eles florescem como os que praticam iniquidade, nada obstante, eles serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Ele não diz ainda que os ímpios brotem, ele não diz ainda que os ímpios floresçam, ele não está apontando para a possibilidade de que essas coisas aconteçam. Ele está dizendo que elas acontecem, o tempo é presente do indicativo. Ele fala ainda que os ímpios brotam como erva. E eles brotam mesmo, por todo lado a gente vê impiedade. Abre o jornal e você encontra isso todo dia. E ainda que os que praticam iniquidade florescem todos os dias. O mal está graçando no meio da sociedade, pelo mundo todo. E embora isso aconteça mesmo, o Senhor é que vai determinar a palavra final. Nós temos um olhar muito curto e nós costumamos entender as bênçãos e os benefícios nesse período de vida que nós temos. Nós não conseguimos ainda pensar que as coisas para valer serão depois daqui, né? Então a gente olha e fala, tá dando tudo certo para aquele cara, fez tudo errado, sei lá, lesou um monte de gente e continua prosperando. E nós entendemos que Deus parece que não atua, ou nós temos um conceito distorcido de justiça, ou às vezes somos tentados a fazer como os outros, porque a gente vê que os outros erram e parece que dá tudo certo para eles. Mas o Senhor está falando, espera um minutinho, que eu ainda vou intervir. O Senhor Altíssimo não vai permitir essas coisas. Então ele diz no versículo 9 que os inimigos do Senhor perecerão e serão dispersos. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 10. E eu queria que vocês lembrassem do texto que o José leu agora há pouco. Tu, porém, exaltas o meu poder como do boi selvagem e derrama sobre mim um óleo fresco. Queridos, eu não tenho poder em mim mesmo. Nem você. Mas o Senhor derrama sobre nós um óleo fresco.
E pode ser o mundo invertido que for. Pode estar tudo apontando contra a palavra do Senhor, podem estar todos pregando contra as verdades da palavra de Deus. O Senhor continuará exaltando o poder dele, derramando o óleo dele sobre nossas cabeças. O que foi que aquelas pessoas oraram lá em Atos? No meio da perseguição, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo ameaçados, torturados. No meio de tudo aquilo, eles não pediram a Deus que exercesse justiça, que dizimasse todos aqueles, mas que Deus lhes desse poder para fazer sinais, grandes obras. E os meus olhos, versículo 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. E o pai estava falando agora há pouco sobre Paulo, dizendo que havia pessoas que pregavam o evangelho até por inveja. Havia pessoas que pregavam o evangelho achando que iam deixar Paulo com dor de cotovelo. Até na casa de Deus a gente encontra isso. Mas ele está falando, eu não estou preocupado com isso. O versículo 12 diz que o justo, aqui o justo é o sentido daquele que foi justificado, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. E eu quero chamar essa palavra para nós aqui hoje em nome de Jesus. Nós vamos andar em cima da palavra de Deus e o Senhor vai prosperar o nosso caminho. Agora presta atenção, o versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão os átrios do nosso Deus. De quem está falando aqui? Dos justos. Engana-se quem pensa que crente não precisa de igreja. Engana-se quem diz que crente não precisa de igreja. Igreja é obrigação. E ele fala aqui, eles crescerão plantados, há uma condição para isso. Eles crescerão plantados na casa do Senhor. E eles vão florescer não é lá fora, na casa deles, no quintal ou na cozinha. Eles vão florescer nos átrios do nosso Deus. E, glória a Deus, na velhice darão ainda frutos. Para nós não haverá o tempo de falar assim, eu parei, eu não preciso mais, eu já fiz bastante, eu já perdi, já passei da idade. Para nós não haverá nada disso, em nome do Senhor Jesus, porque até a velhice nós daremos frutos, até que o Senhor venha nos buscar, porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. És o Deus deste lugar. Tempos melhores estão por vir. Uma nova história Deus tem para mim. Eu não estou falando da minha alma, que Deus vai me dar o carro dos meus sonhos. Eu estou falando que Deus vai cumprir a minha vida, os propósitos dele, e eu vou ficar satisfeito com isso. E é esse o sentido dessa palavra. Eu não tinha entendido de manhã. Eu li, sabia que tinha alguma coisa aqui, mas quando você trouxe essa palavra, ficou muito claro para mim. A gente é combinado durante a tarde, né? A gente trocou muita mensagem hoje. Mas o Senhor sabia dessas coisas. E eu quero que você receba essa palavra. E que eu queria concordar com o coração do José. Que o Senhor derrame sobre nós desse óleo fresco. E que Ele faça aumentar. E que Ele exalte a força em nós, como a do boi selvagem. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, abre Isaías 57. Vou ser rápido. Antes da meia-noite eu acabo. Isaías 57. Quando você abre, eu leio para ganhar tempo, tá? Isaías 57, versículo 19. Diz assim, com fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Com fruto dos teus lábios, criarei a paz para os que estão perto, para os que estão longe, e eu sararei. E aqui, quando começou a vir a palavra sobre esse lugar, e o Espírito Santo começou a mover
o entendimento, e diz: recebereis poder, quando descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Poder, para quem não entende, para quem não compreende, sabemos que no nosso país nós temos a praça dos poderes. Poder legislativo, executivo, judiciário. Poder significa autoridade. E eu sei que você não entendeu ainda, mas se você entender, meu irmão, o Senhor vai fazer algo tão diferente, tão tremendo, que Ele está dizendo que o fruto do teu lábio significa que na tua boca tem poder. Na tua boca tem poder. Você sabia? Com o fruto do teu lábio criaria o quê? A paz. Para os que estão perto, que estão longe. Deus está armando a igreja nesses últimos dias para ir à guerra. Ele é o Senhor. Aí você vai lá em Provérbios, capítulo 8, 18, versículo 20, e diz assim: daqui a boca, o coração fala, o lábio fala, satisfaz o coração. E a Bíblia diz: da boca procede bênção, morte e vida, né? E o que bem utiliza come do seu fruto. Então você não entendeu, não devemos abrir a boca jamais para concordar com o diabo e nem com a carne. Abra a tua boca para concordar com o céu. Abra a tua boca para concordar com a promessa. Abra a tua boca para concordar com a palavra. Nunca abra a tua boca para concordar com o carnal que está dizendo aquilo que não está entendendo. Você está entendendo, crente? Tanto é que é tão tremendo isso, que lá em Mateus 12, 36 e 37 diz que de toda palavra frívola que proferir os homens darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. O que eu falo pode me comprometer ou pode me absolver. O que eu falo pode mudar a história da minha vida. Você está entendendo? Isso é sério. Tiago escreveu um texto todinho para falar da língua, para falar da boca. Tiago 3, ele diz em um dos textos, o dedo daquele texto assim, que a língua é como um pequeno leme de um navio. E o tinoleiro, leva para onde quer, no meio da tempestade, com um leme e um pequeno leme, amado, e um volante lá, ele consegue, conduzir. Sabe o que eu entendo? Com essa língua sua, o Senhor vai levar você em lugar de paz. Com essa tua língua santa, com essa boca de crente, com essa boca de profeta, de sacerdote. Deus está dizendo: com o fruto da tua língua, da tua boca, eu vou criar paz. Amado, ele não vai criar paz porque alguém vai falar, e você vai falar. Concorda? Quando 12 aqui concorda na terra, ele concorda lá, e a boca fala que o coração está cheio. E de pregar o evangelho com o coração cheio, com a boca confessa. Quem já passeou em Isaías 37, quando o Espírito pega, amado profeta, e leva o osso seco, e pergunta: por acaso podemos reviver esses ossos? Era sequíssimo, havia uma bagunça, osso bagunçado, era quase impossível, era impossível aos olhos humanos, mas ele diz: pode reviver? Ele: tu sabe, então profetiza a minha palavra, diz os ossos, assim diz o Senhor. E depois de tudo assim, e assim profetizei a palavra do Senhor como lhe foi ordenado. O Senhor está dizendo: abre a tua boca santa e concorda com aquilo que eu tenho falado a teu respeito. Abre a tua boca santa e concorda com todas as revelações e profecia que eu tenho falado no meio do meu povo, mas nunca abre a tua boca para concordar nem com a carne, nem com o diabo. Um dos textos mais lindos é de Jó 19. Quando os amigos estão lá detonando, e o pastor abriu o culto aqui dizendo que nós estamos em crise, nós estamos em guerra, e as pessoas nos detonam, até nossos melhores amigos, amados, nos condenam por causa do nosso fracasso, por causa das nossas crises. As pessoas olham com maus olhos. Ninguém vê o mendigo, amado, como vê o empresário, e ninguém vê o empresário como vê o mendigo. Tanto é que o Jó, quando estava lá em cima, é uma bênção, mas Jó 19 diz que ele faz um relatório, que ele foi desprezado, foi humilhado, até a mulher dele disse que o bafoneiro era repugnante. Mas quando chega uma parte daquele texto, ele diz: quem dera que fosse escrito numa pedra com pena de chumbo as minhas palavras. Escreve aí, registra numa livre, registra numa pedra aí as minhas palavras. O que, Jó? Registra aí, os meus olhos verão a pele se estender. É o mesmo princípio de Ezequiel 37. Os meus olhos verão a pele se estender, se recompor o meu corpo, se recompor a minha vida. Mas por que, Jó, você está tão confiante? Porque o meu Redentor vive e por certo se levantará. Você não está entendendo que Deus está se levantando nesses últimos dias para defender a sua igreja e está dizendo: abre a tua boca com intrepidez, porque o Espírito te dá hoje uma arma afiada. Ou você não entendeu em Efésios 6,17? Que quando você passa almoxerifado, pega a armadura, no versículo 17 diz: tomando a espada do Espírito, que é a palavra de
O Senhor Deus, eu pego a espada hoje. Fala assim, pega a espada hoje, que a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Pega ela e diz, vai e profetiza minha palavra no meio da tua casa, lá no teu vale. Abre a tua boca e profetiza. Diz a Bíblia, amado, em Daniel capítulo 10, versículo 12, quando o anjo se apresenta a Daniel, muito amado do Senhor, ele diz, Daniel, sabe que eu estou aqui, Daniel? Por causa das tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu obtive vitória. Você está entendendo que quando você abre a boca, vai dizer, Deus vai dar vitória, o seu carimba. Deus vai mudar, mas como? Não porque é para o meu mérito, não é para a minha integridade, nem para a minha santidade, já entendi isso. Não há um justo sequer, não há quem não peque, é porque Ele é fiel, e a sua graça, a sua misericórdia não tem fim, e nós vamos ver vitória, não porque nós merecemos, porque nós reconhecemos. Quem é que merece? Quem é que bate no pé e diz, eu jejuei, eu orei, subi ao templo, dei meu dízimo, pode justificar agora aí, Senhor. Nunca passou em Lucas 18? Mas se você bater no pé e dizer, Senhor, eu não mereço nada, mas estou aqui curvado nos teus pés, estou aqui reconhecendo a tua soberania. Eu sei que o Senhor está me bom disse, olha, sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Os outros não valem nada, mas eu tenho, o preço foi preço de sangue. Abre a tua boca. Nunca abre a tua boca e dizer, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai andar, faliu de vez, agora acabou. Amados, Hebreus 10, 23 diz, devemos confessar a promessa, sem vacilar, porque quem fez a promessa é, vamos, será que a partir de hoje vai ter paz para o fruto da tua boca? Vamos assim, sabe por quê? Foi ditado aqui, tem Espírito Santo, nos dá poder para quê? Poder e autoridade, vamos, Deus te constitui como autoridade na terra. Sabe que você é autoridade? Ninguém te informou, ninguém te comunicou, ninguém te disse isso, que abaixo do céu você é autoridade. Está lá em Lucas 10, 19, esse que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do maligno. Passou Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti, quem eu disse isso de agora, Deus está repetindo a palavra. Quem disse que você tem que aceitar palavras que não veio do Senhor? Quem disse que alguém tem que meter o bedelho na promessa do Senhor na tua vida? Ninguém tem que entender o roteiro da tua vida com Deus. É você que tem que entender. Ninguém entende que eu chamo você de sonhador, lunático, doido, mas o importante é que você está entendendo o que Deus está falando. O importante é que o justo virá da sua fé. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Esse que vos deu autoridade, abre a tua boca. Sai daqui dizendo, Satanás, falta poucos dias, mas nesses poucos dias é o suficiente para ver a virada, para ver a mudança. Você crê que Deus abre porta nos últimos dias, em véspera de Natal? Você crê que Deus faz milagre em feriado? Você que Deus na agenda, no calendário de Deus, não tem a Páscoa, não tem o Natal, não tem o Ano Novo, só tem o dia do Senhor, o dia aceitável do Senhor. É Isaías 61, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o Espírito está sobre nós para dizer, todo o tempo é tempo para a glória de Deus. O pessoal está entrando de férias, os outros estão na praia, mas o céu está trabalhando ao nosso favor. Ponta o dedinho santo para a pessoa do teu lado e diz, abre a tua boca. E seja um profeta na tua casa, seja um profeta lá na tua rua, seja um profeta na tua família, e diz assim, olha, todo osso vai se juntar, osso com seus ossos. Sabe o que eu entendo? Deus começa a recompor a casa, a família. Disse Adão, esse é o osso do meu? Deus vai restituir casamento, restaurar família. Toma posse. Não tinha como eu ficar calado, não tinha como eu ficar sentado. Nem estou olhando o relógio, eu sei que estou entregando uma palavra de comando, onde Deus já começou desde o começo, dizendo, vamos orar para Deus nos revestir de autoridade e poder. E o Senhor diz, estou dando, esse que vos dei, toma posse. Isaías 54, 17 diz, essa é a herança dos meus filhos. Versículo 17, nenhuma arma forjada prosperará, e toda a língua que usar, tua condenar, essa é a herança dos meus filhos que de mim procede. Então, faz assim com a mão. Estou tomando posse da minha herança. Fecha a mão e pega a tua herança. Somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Toma posse. Jesus diz, seca a figueira secou. O Senhor diz, eu te dou poder na tua boca, não para falar palavras torpes, não para falar palavras inconvenientes, mas para concordar com a minha palavra, para profetizar a minha palavra, para falar em concordância com as minhas profecias, mesmo que você não esteja vendo nada. Isso não depende de você ver, depende de você crer, porque com os olhos você pode ficar confundido, porque você vai ver uma coisa e você vai pensar outra, mas se você quer segundo a palavra, ignora o que você está vendo e profetiza, porque Deus vai fazer um rebuliço.
Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus está dizendo, com o fruto dos teus lábios. Me permita, pastor, pedir para a igreja para limpar um minutinho. Limpar um minutinho. Com o fruto dos teus lábios, Deus está ungindo a tua boca hoje. E quando tu abrir a boca, debaixo de conhecimento e entendimento, e dizer, não importa, não quero saber como está a situação. Você, ó, é o tinoreiro do teu barco. Para onde tu vai levar a tua casa hoje? Para onde tu vai levar a tua família? Para onde tu vai levar teu ministério? Você decide, pode levar, estou te dando autoridade. Se tiver demônio no caminho, pode atropelar, porque eu estou dando autoridade para atropelar serpentes e escorpiões. Quem diz que o diabo prevalece contra a igreja? Nem a porta do inferno. Significa que a igreja não está parada, ela está se movimentando. Não se recuando, não se acovardando. E nos deu ousadia e poder, não covardia. O Espírito de ousadia e poder, está te dando ousadia. Você vai ver aquele negócio lá, ó, como Jó. Profetiza, irmão, profetiza aquilo que você crê que Deus pode e vai fazer. Se é restituição, se é restauração, se é liberação, se é porta de emprego, se é quebra de cativeiro, se é libertação, abre a tua boca e profetiza os que estão perto, os que estão longe. Aquela pessoa da tua família que está lá deitada no hospital, pode profetizar. Aquele casamento que o diabo está tendo destruído, pode profetizar. Aquela família que está se perdendo, pode profetizar. Você não precisa nem sair do teu lugar, levanta tua mão e diga, vai mudar em nome de Jesus. Você está entendendo, crente? Por do teu lado, você não sabia, mas você é autoridade. Eu não sou, nós somos. É pela igreja. É o corpo. Entendendo a palavra. O pastor já disse, todos oraram, então começa. Sai daqui e volta para o teu vale. E faz segundo a palavra de Deus. Profetiza a minha palavra. E a palavra é espada. A palavra é escudo. A palavra é couraça. A palavra é sandália. A palavra é alimento. A palavra é fortalecimento. Você está entendendo? Toma posse aí. Quem é destro, pega a espada com a esquerda. A esquerda é destro, né? Não, direita, desculpa. Direita. Pega a espada aí com a direita. Destro é direita, desculpa. Pega assim, ó. Segura a espada pela fé. Diz, Senhor, eu estou tomando posse da espada hoje. Espiritualmente dizendo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ignora o que você está vendo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. E a convicção de fato se espera. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E Deus está falando, quem disse que eu não quero mudar a tua história? Quem disse que eu não quero mudar o rumo, né, do vale? Deus está mudando hoje. Pega a espada aí, ó. Quem é canhoto, pega a esquerda. Mas cabe a ti a responsabilidade e a autoridade para criar a paz. Do fruto do lábio se satisfaz. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Coma do fruto do teu lábio. Se você falar, pregar maldição, você vai comer maldição. Mas se você pregar bênção, você vai comer bênção. Vê o que você está semeando. Levante suas mãos. Pai, eu profetizo neste lugar. Que ninguém aqui, nem do menor ao maior, vai recuar. Só vai avançar. O Senhor não chamou ninguém para recuar, somente para avançar. Ainda que seja no meio da tempestade, ainda que seja diante de afronta, ainda que seja diante de perseguição, ainda que seja diante de mar, ó Pai, transbordando, beco sem saída, o Senhor diz, diga ao povo que marche, calabadai. Então vai acontecer o milagre, porque o Senhor determinou segundo a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, e seja a tua palavra uma espada aguda na boca dos teus filhos, seja uma palavra, Senhor, de poder e de glória, e quando eles abrirem a boca, para fazer que nem o profeta Ezequiel, seja o Senhor glorificado no vale, e o vale venha a ser transformado, venha a ser modificado, seja como no vale de Josafá, que o Senhor venha mudar o vale de destruição em vale de bênção, em vale de vitória, em vale de experiência, em vale de amadurecimento. Eu profetizo nesses últimos dias desse ano, algo tão tremendo, que será a marca da tua presença e da tua glória. E quem pode dar glória, aleluia, e aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. Que o Senhor possa nos usar poderosamente por onde quer que nós passemos, em nome de Jesus. Amém.